Informativo 1127/2024 do STF. Data de divulgação 15 de março de 2024. Este informativo foi retirado do site do STF. Matéria: Direito administrativo, organização político-administrativa, administração pública, advocacia pública, autarquias e fundações estaduais. Tema: autarquias e fundações estaduais, criação de cargo de advogado ou de procurador para atuar na defesa técnica de seus interesses. ADI 7.218/PB. Resumo: são inconstitucionais por ofensa ao princípio da unicidade orgânica da advocacia pública estadual, artigo 332 caput da CF, normas locais que prevêem cargos e carreiras de advogado ou de procurador para viabilizar a criação ou a manutenção de órgãos de assessoramento jurídico no âmbito de autarquias e fundações estaduais. Esse entendimento não se aplica, dentre outros casos, na hipótese de instituição de procuradorias em universidades estaduais e de manutenção dos órgãos de consultoria jurídica já existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, ADCT artigo 69. Conforme a jurisprudência desta Corte, o exercício das atividades de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos procuradores do Estado. Por outro lado, este tribunal reconhece, de modo restritivo, algumas exceções à mencionada regra. 1. Instituição de procuradorias em universidades estaduais em razão do princípio da autonomia universitária, artigo 207 da CF. 2. Manutenção dos órgãos de consultoria jurídica já existentes na data da promulgação da CF de 88. 3. Criação de procuradorias vinculadas ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas para a defesa de sua autonomia e independência perante os demais poderes. E 4. Concessão de mandato ad judícia a advogados para causas especiais. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para 1. Declarar a constitucionalidade do artigo 6º, parágrafo único, inciso 2, da Lei 8.442 de 2007 do Estado da Paraíba. 2. Declarar a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.660 de 2008 do Estado da Paraíba. 4. Por conferir a órgão jurídico do Detran Paraíba atividades típicas de representação judicial e extrajudicial deficiente em desacordo com o artigo 132 da Constituição. 5. Bem como da interpretação conforme a Constituição ao disposto no artigo 4º, inciso 5, a linha A, e no artigo 20, ambos da Lei 8.660 de 2008 do Estado da Paraíba. 6. Para explicitar que as atribuições dos advogados pertencentes a seus quadros estão adstritas às atividades típicas de consultoria, como são as enumeradas no artigo 15, inciso 3 e 7 do Decreto 7.960 de 79 do Estado da Paraíba. 3. Declarar a inconstitucionalidade A das expressões advogado e 06 do anexo 2 e a integralidade do anexo 5 da Lei 5.265 do Estado da Paraíba, da expressão ATNS 1801, advogado anexo único da Lei 5.306 do Estado da Paraíba. Do artigo 4º, inciso 2, a linha B, da expressão advogado, constante do artigo 8º, inciso 1b, do artigo 23, inciso 2, todos da Lei 8.437 do Estado da Paraíba, assim como das expressões advogado 1, advogado 2, advogado 3, advogado nível superior e 04, contidas no anexo 1 do referido diploma, do artigo 4º, inciso 1a e do artigo 24.1, ambos da Lei 8.642 do Estado da Paraíba, bem como as expressões Gans Giuseppe 101, advogado e 02, constantes do anexo 1 dessa mencionada lei, e do artigo 4º, inciso 1, a linha B, e do artigo 21, inciso 2, ambos da Lei 8.699 do Estado da Paraíba, e assim das expressões advogado e 04, contidos no seu anexo. 12.
por criarem ou manterem órgãos de assessoramento jurídico no âmbito das respectivas autarquias e fundações para o exercício de atividade típica de representação judicial e de consultoria jurídica paralelamente à Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, providos por servidores comissionados ou por servidores efetivos aprovados em concurso específicos diversos dos de procurador do Estado, em desacordo com o artigo 132 da CF. Por fim, o tribunal conferiu efeitos prospectivos à decisão, de modo que só passe a produzi-los a partir de 24 meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, ressalvados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos atos praticados pelos advogados e ou procuradores das respectivas autarquias e fundações estaduais até o advento do termo ora assinado, a partir de quando devem ser considerados em extinção os cargos e as carreiras de advogado dessas autarquias e fundações. Seus atuais ocupantes ficarão impedidos de exercer as funções relativas à representação judicial e viabilizar-se-á que tais servidores exerçam excepcionalmente atribuições de consultoria jurídica, desde que sob supervisão técnica do Procurador-Geral do Estado. Segue a legislação da Paraíba. Artigo 132 da CF. Legislação pertinente. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal organizados em carreira, no qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Próximo. Direito administrativo, servidores públicos, delegação, loterias, destinação de percentual da arrecadação, licitação. Tema: loterias, autorização para sua instituição e destinação de percentual da arrecadação ao FNS e à Embratur, ADI 7451/DF. Resumo: é constitucional a autorização ao Poder Executivo. Repetindo, é constitucional a autorização ao Poder Executivo, por lei federal, para instituir produtos lotéricos cujo percentual da arrecadação será destinado ao Fundo Nacional de Saúde, FNS, e à Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo, Embratur. A atividade de loteria possui natureza jurídica de serviço público, através do qual se organiza um sistema com o pagamento de um prêmio. Com a sua delegação, que deve ser precedida de processo licitatório, haverá tutela normativa própria e o delegatário será devidamente remunerado pela atividade mediante critérios de política tarifária. Não há no texto constitucional qualquer exigência no sentido de a remuneração ficar limitada pela destinação de parcela da arrecadação a uma determinada finalidade, órgão, entidade, fundo ou qualquer despesa, mesmo que socialmente relevantes. Artigo 175 da CF. A lei impugnada dispõe que os percentuais dos produtos de arrecadação para as respectivas destinações serão estabelecidos após a dedução dos pagamentos dos prêmios, da contribuição para a Seguridade Social e do Imposto de Renda. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 14.455 de 2022. Ademais, ela apenas autoriza o Poder Executivo a criar os produtos lotéricos, denominados Loteria da Saúde e Loteria do Turismo, de modo que não existe dados objetivos que denotem a alegada desproporção ou desvio de finalidade. Assim, todas as despesas e receitas relacionadas à delegação comporão a equação econômico-financeira, ao passo que eventuais desproporções serão apreciadas sob a perspectiva contratual, consoante as regras de política tarifária. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu em parte da ação e, nessa extensão, a julgou improcedente para assentar a constitucionalidade da Lei 14.455 de 2022. Segue a legislação pertinente. Próximo. Matéria: direito administrativo, servidor público, reajuste de remuneração, proventos ou pensão, direito constitucional, poder legislativo, processo legislativo, administração pública, princípio da legalidade. Tema: Poder Legislativo Municipal, reajuste remuneratório de servidores mediante ofício da Presidência da Assembleia Legislativa. A DPF 362/BA. Resumo: é incompatível com a Constituição Federal de 1988 a concessão de reajuste remuneratório a servidores do Poder Legislativo e sua consequente extensão a servidores dos Tribunais de Contas do Estado e dos municípios, com base em ato exclusivo exarado pela presidência do órgão, isto é, sem a existência de lei formal específica para esse fim.
após a Emenda Constitucional 19 de 98, ou sem resolução previamente deliberada e autorizada pela respectiva mesa diretora, antes da Emenda Constitucional 19 de 98. Até o advento da Emenda Constitucional 19 de 98, não havia exigência de lei formal específica para que as casas do Poder Legislativo fixassem a remuneração de seus servidores. Isso não significa, contudo, que o devido processo pudesse simplesmente ser desprezado. À época, essa medida ocorria por meio de resolução. Na espécie, o reajuste foi conferido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, mediante simples ofício, ignorando-se as atribuições conferidas à mesa diretora do órgão. Há, portanto, usurpação de competência no âmbito da Casa Parlamentar Estadual e afronta aos preceitos constitucionais relativos à autonomia do Poder Legislativo, às regras do processo legislativo e aos princípios que regem a administração pública. Nesse contexto, é imperioso que se impeça o Poder Judiciário baiano de continuar admitindo alicerçada em norma incompatível com o texto constitucional que servidores obtenham reajustes residuais, o que inviabiliza de igual forma a ampliação de percentual máximo com fundamento no princípio da isonomia. Com base nesse e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao ratificar a medida cautelar anteriormente concedida, conheceu parcialmente da arguição e, nessa extensão, a julgou parcialmente procedente para desconstituir decisões judiciais e extinguir os processos em tramitação no TJ Bahia, que, com fundamento no ofício 265 de 91, tinham por objeto a extensão do percentual de 102 de reajuste a servidores da Assembleia Legislativa local contemplados com índice menor, ou ainda a sua extensão a servidores do Tribunal de Contas do Estado e dos respectivos municípios. Ficaram ressalvados, em qualquer caso, os processos com decisões já transitadas em julgado e aqueles nos quais as relações jurídicas estejam resguardadas pelas leis baianas 2.923 de 2003, 2.934 de 2014 e 13.801 de 2017. Segue a legislação pertinente. Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Próximo. Matéria: Direito Constitucional, Direito à Saúde, Criança e Adolescente, Vacinação contra a Covid-19, Repartição de Competências. Tema: Covid-19. Inexigibilidade de comprovante de vacina para matricular crianças e adolescentes na rede mundial de ensino. Destaque: inexigibilidade está escrito assim, abre parênteses, fecha parênteses, exigibilidade, comprovante de vacina para matricular crianças e adolescentes na rede mundial de ensino. A DPF 1.123 MC-REF/SC. Resumo: encontram-se presentes requisitos para a concessão da medida cautelar, pois a plausibilidade jurídica no que se refere à alegação do inequívoco descumprimento do preceito fundamental de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à saúde e à educação, artigo 227 da CF, e a perigo da demora na prestação jurisdicional consubstanciado no início do ano letivo, no mês de fevereiro, momento em que já é possível a exposição de crianças e adolescentes a ambiente de segurança sanitária. O direito garantido a todos os brasileiros e brasileiras de conviver em ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. Ademais, as temáticas relacionadas à proteção da infância e da adolescência possuem absoluta prioridade pelo texto constitucional e são reforçadas pela legislação específica. Diante da inclusão da vacinação contra a Covid-19 no Plano Nacional de Imunização, o poder público municipal não pode normatizar no sentido de sua não obrigatoriedade, sob pena de desrespeito à distribuição de competências legislativas. Isso porque o modelo federativo previsto na Constituição de 88 prevê a atuação colaborativa entre os entes, não admitindo que o exercício de uma competência legislativa torne sem efeito ato legislativo da União. Além disso, os decretos municipais impugnados vão de encontro ao entendimento proferido por esta Corte em julgamento com repercussão geral, tema 1103. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, referendou a medida cautelar deferida, em parte, para suspender os efeitos dos seguintes decretos municipais que dispensaram a exigência de vacina contra a Covid-19 para a matrícula e rematrícula na rede pública de ensino. Segue a legislação de alguns municípios. Decretos. Todos de Santa Catarina.
Legislação pertinente. Artigo 227 da CF. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Lei 8.069 de 90, artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Próximo tema, matéria, direito tributário. Sistema tributário nacional, repartição de receitas tributárias, fundo de participação dos municípios. Tema, Fundo de Participação dos Municípios, utilização para fins de repasse de verbas de dados do censo de 2022, quando este ainda estava em curso, a DPF 1043/DF. Resumo: é inconstitucional por afrontar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, decisão normativa do Tribunal de Contas da União, que promove a alteração dos coeficientes a serem utilizados no cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, em desacordo com a regra prevista na Lei Complementar 165 de 2019. O percentual da participação de cada um dos municípios nos recursos do FPM é calculado com base em seu número de habitantes. Decreto-Lei nº 1881 de 81. Na espécie, a decisão normativa impugnada para estabelecer os novos coeficientes de distribuição do FPM baseou-se em documento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicado de forma provisória, prévia do Censo Demográfico de 2022, com dados coletados até o dia 25 de 2 de 2022, e com diversas ressalvas metodológicas. Ocorre que a Lei Complementar número 165 de 2019, que incluiu o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Complementar número 91 de 97, assegurou aos municípios que tiveram redução populacional na estimativa anual do IBGE a manutenção dos coeficientes utilizados no exercício de 2018 até que o novo censo demográfico seja atualizado. Nesse contexto, ao utilizar dados do censo não finalizado, a decisão do TCU surpreendeu as diversas administrações municipais que programaram seus respectivos orçamentos com a expectativa legítima de que os seus coeficientes seriam mantidos por força da referida lei complementar. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para reconhecer a inconstitucionalidade da decisão normativa TCU 201/2022 e tornar definitiva a medida liminar referendada pelo colegiado. Segue o artigo 91 da Lei Complementar, artigo 2 da Lei Complementar número 91 de 97. Próximo. Matéria, direito tributário. Direito tributário, Zona Franca de Manaus, isenção fiscal, áreas de livre comércio, operações com petróleo e derivados. Tema: Zona Franca de Manaus, exclusão do regime de isenção fiscal das atividades envolvendo petróleo e derivados. ADI 7.239/DF. Tese fixada. É constitucional o dispositivo de lei federal que tão somente explicita a extensão dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus pelo Decreto-Lei nº 288 de 67, em sua redação original. Resumo: é constitucional a exclusão do regime de isenção fiscal da Zona Franca de Manaus das exportações ou reexportações, importações e operações com petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo. As alterações promovidas pelo dispositivo impugnado apenas explicitam as exceções ao tratamento fiscal favorecido, originalmente disposto no artigo 37 do Decreto-Lei 288 de 67, e cujo objetivo é preservar o desenvolvimento regional por meio da indução de investimentos na região. Elas não alteraram o conjunto de benefícios e incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e, consequentemente, a proteção constitucional a ela conferida. Nesse contexto,
A exclusão do regime fiscal das atividades que envolvam petróleo e seus derivados visa neutralizar a assimetria tributária na importação de combustíveis e, desse modo, viabilizar o equilíbrio das condições de livre concorrência e competitividade desse segmento econômico nas diversas regiões do país, impedindo eventual vantagem competitiva significativa por importadores localizados naquela localidade. Ademais, ainda existe na espécie inovação na ordem jurídica que imposte criação ou majoração de tributos, de modo que o princípio da anterioridade tributária anual não se aplica ao prazo de vigência previsto no artigo 10, inciso 2 da Lei 14.183 de 2021. Com base nesse e outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade do artigo 8º da Lei 14.183 de 2021, que alterou o artigo 3º, 4º e 37 do Decreto-Lei 288/67 do artigo 10, inciso 2 do mesmo diploma. Segue a legislação pertinente. Acabou.